Não interessa pra você, palhaço. O microfone pra mim é tudo. Não interessa. Isso é problema meu. É pra gravar? Não sei. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Não interessa. Nada do que te interessa. Olá, querida amiga ouvinta. Olê, querida amiga ouvinte. Olô, querido amigo ouvinto. Tá no ar mais um programa maravilhoso pra você que nos acompanha. É o Nada do que te interessa. Este programa que fala sobre muitas coisas importantes e relevantes para a vida mundial. O OMS não faz um podcast melhor que o nosso e nem a Casa Branca. Nós estamos sendo contratados para trazer informações relacionadas a coisas de assunto público, mas a gente, como não recebe dinheiro público, nós negamos, porque a gente aqui está ao favor do bem maior, que é trazer assuntos muito mais importantes. Poderíamos estar falando sobre ciência? Poderíamos. Sobre o futuro do Brasil? Poderíamos. Falando sobre economia e política? Poderíamos, mas vamos falar de algo mais importante nos dias de hoje. Hoje o nosso tema é nostalgia. Sabe aquele assunto que quando a gente comenta já bate aquela lembrança da sua infância? Sabe aqueles momentos em que você se pega olhando para o seu passado e lembrando com aquele carinho no coração, aquele quentinho. Mas eu não tô sozinho pra falar sobre isso. Junto comigo estamos em 3 gerações diferentes, acho, ou quase 3. Vou começar do mais novo pro mais velho. Temos o Johanny. Muito boa noite, Johanny. Boa noite, galerinha. Tudo bem? Tudo bem, perfeitamente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Enfim, né? Sua primeira vez participando aqui. Primeira vez, né? Tá nervoso? Ah, mais ou menos. Meio acostumado com falar em público, com todo esse... Não sou péssimo com explicações. Não, tudo bem. Importante a gente tá falando sobre o nosso tema. Importante a gente tá comentando sobre isso. E você pode falar a sua idade, Johanny? Eu tenho 20 anos, né? Nasci em 99, dia 29 de dezembro. Faço 21 agora, no final desse ano, né? Muito bem. Então você vai ser as nostalgias mais recentes aqui do nosso programa, certo? Certíssimo. Muito bem. Aqui no meio estou eu, Rafa Cavachi, que vos fala com 25, faço 26 esse ano. Então tô aqui um pouquinho mais velho que o Johanny. Só que ainda assim não sou tão mais velho. E com a gente agora em terceiro lugar, longe de mim querer dizer que é velho, jamais, idade é só um número. Mas com a experiência para este programa ir para frente, Anderson Outremari. Boa noite, Rafa. Boa tarde, boa madrugada a todos os ouvintes do podcast. É isso aí, Anderson. Você tem bastante assunto para falar com a gente também. Qual que é a sua idade, Anderson? Você quer falar? Então, Rafa, a alegria ainda é de 18 anos, mas a idade real é 36. 36 anos pra gente estar aqui comentando. E também eu ia trazer para esse podcast, já faço uma ressalva aqui e uma... não pôde participar com a gente. A Roseli também menção ia participar. honrosa. É uma menção honrosa. A Roseli ia participar aqui com a gente, mas ela não pôde. A Roseli já participou do podcast. Ela fez com a gente o podcast sobre Oscar. Se você não ouviu, volta lá atrás, tá aqui nesse mesmo canal e procura o nosso podcast sobre o Oscar 2020. Ela participou e ela é um pouco mais velha do que o Anderson. Ia trazer 4 faixas de idade diferente, porque afinal, quando a gente fala de nostalgia, a gente fala de tudo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente traz na nossa memória, na nossa lembrança, e algumas coisas que são nostalgias para uns, para outro é uma coisa muito mais recente, e outra coisa que é nostalgia para outros nem conhecem de repente, né? E é esse a intenção de trazer bastante gente para participar aqui com a gente hoje, pra gente ter vários níveis de nostalgia. Vamos começar então pelo Johanny, que é o mais novinho. Johanny, quando a gente fala de nostalgia, quando a gente fala da sua infância, da sua adolescência, de algo que você já vivenciou e você queira relembrar, o que te vem nostalgia na cabeça? O que é a sua nostalgia? A minha nostalgia, como se dizer, eu sou o mais novo daqui, né? Nasci em 99, né? Peguei as 2 primeiras décadas do ano 2000, né? Do século, né? Quando alguém diz em nostalgia, eu geralmente me lembro, minha infância é mais ligada à TV Cultura, aqueles desenhos, assim, um pouco final ainda, sabe? Do
Castelo Rá-Tim-Bum, mas na minha infância era muito o SBT, né? Eu acordava, ligava a televisão, ia pra sala, tomar café da manhã na frente da TV, o Bom Dia e Companhia do SBT, pegava muito aqueles desenhos, Scooby-Doo, Power Rangers, o Clube das Winx, Cavaleiros do Zodíaco na Band. Foi muito assim, essa parte, tirando assim as brincadeiras de rua, né, que eu cheguei a pegar o começo ainda, nos meus 20 anos mais ou menos, né, tive a sorte de que eu peguei o começo da evolução da tecnologia, né. Então, assim, no começo da minha infância, ainda era aquele negócio que as crianças eram muito roeiras, sabe? Sair pra rua, brincar de esconde-esconde, pega-pega, jogar bola em campinho, ou até mesmo na rua, fazer 2 golzinhos de chinelo. Eu peguei muito ainda desse começo ainda, antes de entrar toda a época da tecnologia. Então, o começo, assim, a minha nostalgia é essa, sabe? É todo esse... voltado mais para essa parte, entende? A minha infância ainda assim foi muito, eu sempre amei muito assim, desde pequeno, Scooby-Doo, Senhor dos Anéis e Star Wars. Eu acho que as 3 coisas que mais marcaram a minha infância foi basicamente isso. Desde pequenininho, desde os meus 8, 6 anos, sempre fui fã de O Senhor dos Anéis e Scooby-Doo, que ainda nem foram lançados na minha época. Ainda, né, mas assim, eu peguei muito disso, esses resquícios aí de um passado, Cavaleiro Zodíaco também, e fui trazendo, assim, fui acompanhando. Lembranças de coisas que você não vivenciou necessariamente, mas que traz parte pra sua vida, né? É que assim, né, não se parar pra pensar, Cavaleiro Zodíaco é de 1990, Senhor dos Anéis ainda foi, eu peguei, vamos supor, o primeiro de 97, o segundo de 99, aliás, o segundo de 2001 e o terceiro de 2003. Então, eu não cheguei a pegar o lançamento do primeiro, por exemplo, e ainda assim eu era muito pequeno quando eles lançaram, eu ainda não tinha uma mentalidade suficiente para entender. Mas, por exemplo, a partir dos meus 5 anos eu sempre fui muito ligado a eles. Star Wars, os primeiros, né, a primeira trilogia, clássica mesmo, quando lançou eu nem existia ainda, né, a segunda eu já tinha, assim, né, a minha certa idade, era novo, aliás, né, digamos assim, mas foi algo que também, assim, desde pequeno sempre me marcou muito. Scooby-Doo o primeiro Scooby-Doo é de lá de 60, e tem os diversos que vieram depois, mas assim, desde pequeno eu sempre fui muito fã, muito vidrado nisso tudo. E a minha infância foi basicamente essa, sabe, assim, na primeiro momento, sabe, quando eu era mais pequeno. Mas aí, se for evoluindo, passando as etapas, eu tive as minhas fases, vamos se dizer assim. Logo depois veio a minha fase de fã de anime, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, fui muito fã também. Inclusive, depois que eu cresci, que houve o desenvolvimento mais da tecnologia, jogava muito os Pokémons no emulador do Game Boy, o Nintendo DS, que eu fui pegando, assim, acompanhando tudo, fui jogando bastante. Sempre fui muito fã de Pokémon. O Pokémon GO ainda veio um pouco depois, eu não tenho uma ligação muito grande com ele, mas de emulador pode-se dizer que foram muito participativos na minha infância. Videogame, depois que lançou, fui muito assim da base do PS1 pro PS2. A minha infância, assim, um pouco mais velho, foi muito ligado GTA San Andreas, joguei demais, Bomba Pet de PlayStation 2, Midnight Club 3, Ben 10, os jogos de Ben 10 de PlayStation, quem consegue esquecer os clássicos de Resident Evil, do 1, Silent Hill mesmo pequeno, sempre gostei bastante de jogar esses tipos de jogos. Foi assim, eu peguei toda essa evolução, né, dos consoles, assim, então eu participei tudo que foi, assim, todos os videogames que foram lançando a partir da década de 2000, eu fui acompanhando e fui
vivenciando tudo isso junto. Então a minha infância, ela começou da maneira de uma infância assim, que se você perguntar para alguém mais velho, foi uma infância comum. Uma criança que saía pra rua, brincar bastante, mas também peguei o início da televisão, onde eu assistia muitos desenhos na televisão, e também acompanhei o crescimento da tecnologia. Então, assim, foi algo que eu vivenciei um pouco de tudo que foi aparecendo. Uma infância bem evolutiva. Então a minha nostalgia, eu diria que ela engloba muitas coisas, porque do mesmo jeito que, tipo, se alguém chegar e conversar sobre algo que tipo, nossa, a época que eu brincava na rua, eu vou ter essa nostalgia, porque eu corria pra rua, brincava, sumia de casa, saía assim, chegava da escola, ia pra rua de tarde, no início da tarde e aparecia só de noite de novo, pra jantar. E também, se alguém chega e fala, nossa, saudade da minha infância que eu jogava no PlayStation, também vou sentir essa nostalgia. Ou saudade da infância que eu jogava no computador, também vou sentir isso, também vivenciei isso. Legal da gente trazer aqui, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que cresceram nessa época, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, passaram por essa fase de transição, né, entre uma época em que não se tinha tantos recursos, tanta tecnologia, a mentalidade, a vivência que as pessoas têm nos dias de hoje, só que ao mesmo tempo ainda se pegou o começo disso, então não tá, acho que nem num nível, nem no outro, né? Sim. E pra você, Anderson, quando a gente fala de nostalgia, o que vem na sua mente? Qual que é a sua nostalgia? Então, Rafa, a minha nostalgia, ela passou por praticamente 4 décadas já, né? Se a gente for arredondar para cima, 4 décadas. Começou lá na década de 80, onde o mundo e o Brasil era muito maluco. Então é até interessante lembrar como as coisas eram simples e diferentes ao mesmo tempo, e encantadoras no sentido de que havia muitos mistérios naquela época que, por não ter tanta informação, encantava eu como criança, e lembro-me bem que encantava os meus pais também, né? Então, primeiro tem essa nostalgia da infância, da inocência, lá dos anos 80. Quando entrou nos anos 90, então, o mundo ficou mais maluco, o Brasil mais maluco ainda, e é aí, nessa década de 90 a 99, que eu guardo as maiores lembranças, né? As partes mais interessantes, assim, da minha nostalgia. Foi dito agora de pouco aí sobre os Cavaleiros do Zodíaco na Band. No meu caso, eu assistia na Manchete ainda, finada Manchete, né? Que Deus a tenha. Mas a Manchete, ela trazia coisas incríveis, né? Naquela época lá. E outra parte ali que aconteceu outra coisa interessante que aconteceu no meio ali da década de 90, mais precisamente em 95, foram os Mamonas Assassinas, né? Então, além dos Cavaleiros, os Mamonas Assassinas me trazem muita nostalgia. Até hoje sou muito fã, né, dessa banda, tanto que no domingo teve uma homenagem no Faustão, não sei se você assistiu, Rafa. Acompanhei. Na verdade não cheguei a assistir, mas eu acompanhei a repercussão, né, na internet. E eu tinha até separado uma nota pra gente trabalhar aqui sobre isso. Inclusive a Globo liberou no Globoplay gratuitamente, né? Pra quem perdeu e quiser acessar o Globoplay, tá lá a reexibição, né? Dessa grande época, né? Da TV brasileira, dessa grande transmissão, né? Exatamente, Rafa. E daí quando a gente lembra dos Mamonas, dos Cavaleiros, da época da infância, traz alegria, né? Então, na minha idade, que eu já estou aí no mercado de trabalho há um bom tempo, na minha idade que eu já tenho as minhas contas para pagar, né? Eu já tenho os meus compromissos, eu já tenho os meus problemas, a nostalgia, ela vem, de certa forma, resgatar aquele momento feliz, tanto que eu uso hoje em dia como estímulo, tá? Suponha, eu tenho que chegar em casa cansado, depois de um dia de trabalho, tenho que criar energia, não sei de onde, para ir na academia. Tá? Eu tento, como todo brasileiro, a gente tenta ir na academia. Sim. Né? E que eu acabo colocando música da década de 90. Então, essa nostalgia, ela revigora a gente, né?
E daí o interessante também, Rafa, é que a nostalgia ela acaba mais ou menos ali, um pouco depois da adolescência, lá pelos 20 e poucos anos, no meu caso, tá? Não sei se é muito recente, apesar do amigo que falou antes, né? Ele tem 20 anos e recorda de coisas até recentes. A minha nostalgia ela não é impactada por momentos tão recentes, né? Então, não sei, seria legal que tivesse a outra pessoa um pouquinho mais velha que eu para dizer também se ela está pautada nessa nostalgia da adolescência, do início da juventude, ou se depois surgem novas nostalgias, né? É um experimento que eu ainda não passei. É algo muito legal da gente trazer aqui, porque essas formas que a gente tem, né, é relembrar coisas que algumas pessoas vivenciaram, que a gente tem em comum, né, e coisas que, apesar disso, a gente enxerga de formas diferentes, né, como a gente conseguiu, e você bem ressaltou aqui no fim da sua colocação, né, Anderson? E o mais interessante disso tudo é que, tipo, eu tô aqui no meio de vocês, né? Eu já tenho meus 25, então sou um pouco mais velho que o Rani, mas sou mais novo que o Anderson ainda. E quando eu falo e lembro das minhas questões, da minha infância, minha adolescência, minha nostalgia, a primeira coisa que me vem na cabeça, eu acho que o Rani talvez não conheça, mas o Anderson eu tenho quase certeza que conhece. Se tivesse que descrever a minha infância, se tivesse que falar nostalgia em uma frase, essa frase seria Anos Incríveis. Incrível, Rafa. Anos Incríveis. Eu conheço essa série, mas não cheguei a acompanhar, nunca assisti. O meu primo mais velho, que ele tem beirando os 30 anos aí, eu acho que ele já chegou a fazer os 30, ele disse que ia fazer uma tatuagem do Anos Incríveis, né? E justamente por isso, porque ele disse que fez foi marcante na infância dele. Ele queria fazer uma tatuagem dos Anos Incríveis. Aí ele me mostrou, me disse o que era, tudo, disse pra mim assistir, tudo, me recomendou, mas eu não cheguei ainda a pegar pra assistir. Rani, a Winnie Cooper é a namoradinha até hoje de todo mundo que assistiu Anos Incríveis. É verdade. É verdade. E o mais engraçado de Anos Incríveis pra mim é que é o seguinte, eu me lembro, eu não tenho muitas memórias minhas quando criança. Quando criança, não. Criança que eu digo assim, os primeiros anos da minha vida, né, logo 1, 2, 3, 4, 5, quando eu me lembro quando criança, eu lembro, tipo, já com 9, 10, disso pra baixo eu não tenho muitas recordações. Muitas pessoas não têm e algumas dizem que tem, mas eu não tenho muitas recordações. E eu lembrava que eu lembro ainda que eu assisti Anos Incríveis na época que eu tava estudando nos primeiros anos do ensino fundamental. Então passava lá na TV Cultura, no final da tarde, por volta das 6 horas, né? Se eu não me engano, antes disso passava na Band, né? Antes de passar na Cultura, mas eu peguei na época que passava na Cultura, no final da tarde. E eu assistia, eu era muito fã e gostava. E esse seriado já era um seriado velho na minha época, né? Isso foi na fase de mais ou menos 2006, se eu não estiver enganado, né? E eu acompanhava, assistia. Eu lembro que tava passando Rebelde no SBT. E minha irmã era fã de Rebelde, gostava muito de assistir Rebelde. E aqui em casa a gente nunca foi assim, muito bem de grana, mas a gente também nunca foi assim, nunca passou necessidade. Então a gente tinha uma TV, a TV da sala que a gente assistia, né? E tal, só que aí como a gente queria assistir 2 canais diferentes, tinha sempre problema. E aí meu pai conseguiu uma televisãozinha velha, mas velha, era uma TV preta e branca, daquelas, o Johanny acho que não conhece, o Anderson já deve conhecer. Você conhece aquelas TV portátil, Anderson, que você ligava na tomada? Meu sonho. Meu sonho era ter uma televisão portátil daquela. Um amigo meu tinha, era muito incrível. Levava pro rancho, pra pescaria, nunca pegava nada, mas todo mundo ficava contente. É isso. Você lembra? Você chegou a pegar isso aí, Johanny? Não cheguei a pegar. Eu cheguei a pegar, assim, o final das televisões preto e branco, o início das televisões coloridas, aquelas de tubão, gigantesca, começava nas de
14, 16 polegadas. Hoje, que você fala em televisão, todo mundo já quer uma de 42, 50, 60. Mas assim, o que eu peguei mesmo era de 16, a maior, assim, era de 29, né? Que já era algo, nossa, que... Eu lembro, assim, pra mim que ficou muito marcado, é que nessa fase ficava, né, essa grande disputa, Rebelde ou Anos Incríveis. Eu queria ver os Anos Incríveis, minha irmã queria ver o Rebelde. Então eu tinha que ficar lá no fundo da minha casa, assistindo nessa televisãozinha Anos Incríveis, porque minha irmã é mais nova, é claro que por ser mais nova, tem a preferência, né, da família. Então ela podia ver o que ela queria e eu tinha que me contentar. E eu lembrava disso, dessa fase. Só que apesar de eu não ter recordações muito antigas de quando eu era muito pequeno, minha mãe... ela sempre fotografou muito e filmou muito. Eu tenho vídeos dos meus primeiros aniversários. Eu tenho vídeos na fita cassete ainda, que eu preciso, aliás, tentar achar pra passar pra DVD. Deu assistindo coisa, comendo flor aqui em casa. Então, assim, momentos da minha infância que minha mãe gravou e eu tenho ainda essas gravações. E aí eu, lembrando que eu assisti Anos Incríveis, revendo uma época atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu tava revendo essas coisas e lembrando, percebendo o seguinte, eu lembrava dos Anos Incríveis pra mim da época dos anos 2006, quando eu tinha os meus 10, 11 anos, só que eu, nessas gravações, eu assisti um episódio uma vez, um pedaço, né, dessa gravação, eu bebê brincando na sala, com os meus, sei lá, meses de vida, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo eu tinha de vida, assistindo Anos Incríveis na TV. Então é algo que eu nem lembrava que fazia tão parte da minha vida, de uma forma que até hoje eu acho, se me perguntarem qual a minha série predileta, até hoje é Anos Incríveis, porque é uma série que, na minha opinião, é atemporal. Ela, pra mim, define nostalgia por causa disso, porque ela já era velha quando eu assisti, já era uma série que, né, que a gente percebia que ela já era velha, mas falava pra minha época. Assistindo hoje, a gente percebe que é uma série velha, mas que fala ainda pra época dos dias de hoje. Por quê? Porque fala de sentimentos, né? Fala de sensações, coisas que a gente passa e vive e vivencia, e as inseguranças, os problemas que o jovem tem, acho que na época de hoje ainda, né? O que para você, quando você fala em Anos Incríveis, né, no caso, o que para vocês definiu, o que se define com Anos Incríveis, para, assim, se pegar numa visão minha que já é um pouco mais novo, né, não tem uma diferença muito grande, já se torna mais as do SBT, né, como eu disse antes, o famoso Bom Dia e Companhia, né, com as visões da Raven, até mesmo o próprio Chaves no final da tarde. Eu lembro que eu chegava, sentava e assistia junto com a minha avó Chaves, ou as novelinhas do SBT, como Chiquititas, no caso, uma das mais recentes, né, que Chiquititas teve vários, dizendo assim, na palavra de hoje, remakes, por assim dizer, várias refilmagens, né, regravações, e também, assim, eu cheguei a pegar, como eu disse, né, ainda na minha infância, né, além de pegar o final, que é essas séries um pouco mais antigas, também veio logo depois o começo das séries da Nick, Drake e Josh, iCarly, Sam Cat, Brilhante Vitória, e peguei, assim, e fui pegando uma evolução, mas, assim, muita gente ainda assim fala de anos, até hoje, né, como eu disse, você falou de Anos Incríveis, já me veio aqui a cabeça que o meu primo mencionando, e muita gente ainda fala, tem como referência Anos Incríveis da infância. Você falou de Anos Incríveis, né, no meu caso me deu muita fome, porque eu lembro que eu assistia na Cultura e logo em seguida tinha as aventuras do Tintim, e na sequência era hora de jantar, comia aquele arroz com feijão, banana. Então interessante de lembrar as coisas antigas é que elas trazem sentimentos, vontades passadas também, né? Isso que é incrível, o que o nosso cérebro processa, né? Sim. É porque quando a gente fala, na verdade, de nostalgia, não é só simplesmente passado e ações e momentos, mas sim todo um contexto, né? A gente fala daquilo que a gente viveu, daquilo que traz a nostalgia em si, não é a questão. Você pode assistir filmes
pode assistir séries, você pode ver fotos, gravações, ouvir músicas de épocas atrás, muito atrás, você pode pegar coisas dos anos, nós já estamos no ano 2020, você pode pegar coisas do ano 2010, pode pegar coisas do ano 2000, pode pegar coisas dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, que pra você não vão significar nada. Agora você pode pegar alguma coisa dentro disso que pra você signifique tudo, porque nostalgia, na verdade, tá em todos esses sentimentos e essas sensações. Agora, começando pelo Anderson, depois passando pro Johanny, a hora que o Anderson terminar, o Johanny já pode ir na sequência, eu não vou nem passar a palavra. Pra vocês, quando que a nostalgia é melhor, mais benéfica, e quando que a nostalgia, ela atrapalha, ela é ruim? Assim, eu até fiz uma pesquisa, né, sobre a palavra nostalgia, para saber de onde que vem, né? E daí eu vi que ela vem do grego, nostos, que significa volta para casa, acrescido do vocábulo algos, que significa dor. Então, a etimologia da palavra, ela tem a ver com uma dor do passado. A nostalgia, se for levar o tom da palavra, ela seria mal. Todo momento ela seria mal, porque ela te relembra de dores, tá? Mas eu creio que essa palavra já se perdeu. Tanto que, como eu disse para você, hoje em dia, a parte da nostalgia que me faz feliz, por exemplo, quanto aos Mamonas Assassinas, a felicidade que teve no Brasil, de sucesso, tá? E isso daí trouxe muito encantamento. E eu uso isso daí como algo bom para mim, para me animar, para trazer aquele espírito mais inocente, aquela força de vontade, tá? A parte da nostalgia, que seria a parte da tristeza, geralmente ela não vem agregado de tipo, olha, faleceram, acabou tudo. Não, eu tento deixar ela separada. Então, no caso, a nostalgia para mim, ela sempre traz algo de feliz, tá? Até assistindo Cavaleiros dos Zodíacos, a hora que tocam aquelas músicas tristes, eu tento canalizar como algo feliz, para lembrar de um momento divertido também, que era simplesmente sentar em frente à TV e não ter nada para pensar, simplesmente curtir o desenho animado lá, o anime, mesmo tendo momentos tristes onde os personagens sofriam, etc. Para mim, a nostalgia, digamos, a nostalgia é boa quando a gente se para e começa a pensar em reviver os momentos bons do passado, como por exemplo, uma coisa que eu gostava muito quando eu era pequeno era de jogar bola, era de brincar de esconde-esconde, pega-pega, e para mim eram momentos muito bons, dos quais eu vivenciei, senti prazer, alegria, era muito feliz. Já os momentos, assim, quando a nostalgia se torna ruim, é quando você se lembra, quando você, digamos assim, traz de volta um sentimento ruim ou de algo que você viveu no passado, como por exemplo, você acaba lembrando de um determinado acontecimento que houve, que foi assim marcante no sentido de negativo, como por exemplo a perda de um animalzinho de estimação que você era muito ligado, coisas assim. É quando vem aquele sentimento de tristeza de algo que aconteceu, mas que aconteceu num sentido negativo. Então a nostalgia, ela tem, como no próprio sentido da palavra que o Anderson explicou aí pra gente, ela já vem definindo dois lados, né, dois lados opostos, que pode ser tanto um sentimento nostálgico de alegria, felicidade, quanto um sentimento nostálgico de tristeza, de uma coisa negativa, marcante, mas pro lado negativo. Eu falando ainda mais sobre a questão que o Anderson trouxe da etimologia da nostalgia, eu ainda tenho uma coisa interessante de colocar, porque não falando da questão de saúde, nem ao pé da letra, tudo mais, falando mais filosoficamente, a dor, a gente tem essa questão da dor como algo ruim, mas isso também é algo colocado pela gente, né? Porque no final das contas, a dor, é claro que há momentos, há certas dores que a gente evita, certas dores que a gente pretende e não gosta, e
traz essa questão de afastamento, mas a dor também serve pra gente aprender, a dor serve pra gente evoluir, a dor serve pra gente, pra construir a nossa história. Então a dor, ela é necessária também, né? É o que eu sempre digo, não há momentos de alegria se não houverem momentos de tristeza. Você sabe o que é felicidade porque você sabe o que é tristeza, né? Você sabe, né, falando agora, trazendo mais pra questão física, né? Filosófico. E trazendo para uma questão física, quando a gente fala, por exemplo, de frio, né? O frio não existe. O que existe é a ausência do calor, né? Então essas questões são coisas que a gente constrói com base na nossa experiência, na nossa vivência. Então trazer a nostalgia como uma dor, eu acho que é a melhor definição, porque não é uma dor necessariamente daquilo que te faz e te dói. É uma dorzinha que você sente, é aquele quentinho que você traz no coração, que não deixa de ser uma dor, mas que no fim das contas, aquela dor te dá um prazer, te dá uma alegria, porque não é algo que te traz uma sensação sensorial desagradável. Tudo aquilo que você sente te recorda momentos de felicidade, de alegria, né? De prazer. Alguém quer complementar alguma coisa nisso? Puxando mais para um lado filosófico disso, do que é algo sem o outro, é que assim, é exatamente como você disse, né? Não existe dor sem a felicidade, não existe a felicidade sem a dor. É algo que eu acredito assim, né? A filosofia em si tem várias vertentes, várias crenças, vários pensamentos, mas é assim, para você saber que há algo, antes você tem que vivenciar o contrário daquilo. Então assim, você nunca vai entender o que aquilo é de fato sem vivenciar o oposto. Você nunca vai saber o que é realmente sofrer sem antes vivenciar a felicidade. Exatamente, e daí o interessante é que conforme a gente amadurece, se a gente conseguir amadurecer bem, a gente vivencia as experiências negativas, a gente aprende com elas, deixa elas armazenadas lá como conhecimento e para de vivenciar elas, né? Afinal de contas, a gente sempre tem que evoluir buscando o bem, mas aprender com elas é fundamental. Isso daí que determina como a gente amadurece bem. Isso, as coisas que nós vivenciamos, que nós aprendemos, não só nos ensinam o que é o que, como também definem quem nós somos, né? Moldam a nossa personalidade, a maneira, nós crescemos de um jeito que nos torna quem nós somos, por assim dizer. Então, assim, tudo isso que tudo que nós passamos, todo o processo nostálgico que nós vivenciamos serve para, assim, quando você para e pensa, lembra de como você era no passado, do que você fazia, do que você vivia, você sempre para e pensa, nossa, eu não acredito que eu era daquele jeito, mas é quase impossível você se lembrar de como você é da sua infância, sem parar pelo menos uma vez e falar, nossa, eu não acredito que eu era daquele jeito, eu não acredito que eu mudei muito, mas é que tudo aquilo que nós vivenciamos, nós passamos, nos tornam quem nós somos hoje. Muito bem, seguindo no nosso assunto, eu sou uma pessoa que é difícil encontrar pessoas no sentido que eu vou explicar agora pra vocês. Geralmente as pessoas, se elas gostam de músicas recentes, atuais, defendem os sucessos e as músicas novas, elas dificilmente vão defender música velha. Vão olhar para as músicas mais antigas e falar velharia, coisa do passado, etc, etc, etc. Pessoas que gostam de músicas mais antigas, que curtem, né, essas músicas mais clássicas, geralmente olham para a música de agora e criticam, falam que a música de agora não tem valor, que a música de agora não tem sentido, significado, etc, etc, etc. Eu sou um amante de música. Eu gosto muito de música e música para mim é uma coisa fundamental na minha vida. Eu escuto na minha playlist músicas do presente, do passado e misturo tudo e eu acho sensacional. Eu escuto os grandes clássicos da música e falo, putz,
isso aqui é música de verdade. Escuta o CD novo da Dua Lipa que lançou semana passada e fala, caraca, que sensacional. Aí vou lá e escuto o novo funk do MC Kevin e falo, putz, olha essa batida, a coisa que a gente só consegue nos dias de hoje com a tecnologia, né? Nunca no passado você conseguiria fazer uma batida nesse nível. Aí depois vou lá escutar um clássico dos Rolling Stones e falo, putz, olha só o que o pessoal fazia naquela época, tudo na mão, né? Então, eu particularmente gosto de música de tudo quanto é jeito. Pra mim, não importa se a música é velha, se a música é nova, eu sou fã da música atual, da música moderna, sou fã da música antiga. E por que eu estou falando isso? Muita gente critica. Muita gente mais velha critica a música mais nova. Muita gente mais nova fala que a música mais velha, enfim, olha com um olhar crítico, olha com um olhar de tristeza. Mesma forma aconteceu com o rock, quando o rock foi lançado. Mesma coisa agora é com o funk. Já foi com o sertanejo também, né? Esse preconceito. A grande questão que eu falo e trago é: hoje a gente está realmente perdido culturalmente ou é uma questão de nostalgia? Eu acredito que seja uma questão de nostalgia mesmo, eu acredito que seja uma questão evolutiva, porque uma criança que nasce inserida na sociedade atual, onde as músicas atuais, ela vai sofrer uma influência muito maior do cenário atual, porque assim, ela vai crescer ao lado disso, e a personalidade, como eu disse, né, a personalidade de alguém é definido pelas vivências dela. E assim, principalmente quando no período da nossa infância, que é onde nós definimos começamos a moldar quem nós somos, tudo que acontece à nossa volta, o cenário que a gente está inserido, influencia muito mais na nossa mente. Então eu acredito que seja assim, porque assim, quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cabeça dura, você vai ficando coisa mais assim, vai ficando mais difícil de você, porque você vai ficando mais, digamos assim, fresco. Você já vai ter uma personalidade moldada já. Você vai já estar filtrando o que você gosta e o que você não gosta. Agora, quando você é muito jovem e ele vai crescendo, inserindo em tudo isso, você vai absorvendo tudo aquilo. Você vai assim meio que pegando tudo que está à sua volta já. Você não vai filtrar e escolher. A escolha, essas coisas vêm acontecendo e se iniciam com o tempo, com a sua idade. Então, assim, é algo que isso de crítica, eu acredito que seja, assim, algo nostálgico. Eu acredito que seja algo que é definido mais com a idade, com o que a pessoa vivenciou. Por aí, por exemplo, quem cresceu pegou, no meu caso novamente, eu cresci escutando muito, a minha família escuta muito sertanejo modão por parte de mãe, só que eu tive muita influência tipo do rock, que eu gosto muito do rock, amo rock muito de coração, mas eu também peguei muito da evolução do pop, desde do que era Michael Jackson até o pop atual, que é algo que, se você parar para ver, mudou muito, é algo que assim teve uma enorme evolução. O funk, até mesmo o próprio funk teve uma enorme evolução, se você parar para ver o que era o funk antigo do mais no atual. Então assim, é algo que eu consigo escutar, consigo absorver, mas assim, coisas que já na minha idade de hoje, que eu não tenho muito contato, por assim dizer, já é algo que eu já filtro mais, que eu já tenho mais essa, vamos supor assim, escolha, esse processo de definir o que eu realmente gosto, o que realmente me agrada, porque eu já tenho uma personalidade moldada, a minha personalidade, eu já sei, sim, o que eu gosto, o que eu sou, entende? O que eu vejo é o seguinte, eu tenho também uma mentalidade muito aberta para música, afinal de contas eu tive essa formação voltada para música desde criança, então hoje em dia também escuto quase tudo, né? Existem realmente músicas que não fazem parte
do meu gosto musical, mas o que eu entendo é o seguinte: o mundo ele evoluiu buscando sempre otimizar tudo o que a gente faz. Seja uma foto que eu poderia tirar essa foto hoje e entregar para alguém daqui 6 meses, e hoje a gente tem que entregar em 5 minutos, quanto a produção de um carro que levava meses e hoje é feito trocentos carros por dia. O mesmo aconteceu com a música, tá? Então, antigamente, a música, ela tinha um tempo para ser esculpida, ser lapidada, e os cantores, os músicos, eles cuidavam disso como aquela obra de vida deles, tá? Então, a cada 2 anos lançava-se um disco. Hoje não. Hoje, se a gente tiver um artista que vai lapidar uma música por 2 anos, ele simplesmente não vai fazer sucesso. Então, a questão é, existe ainda qualidade em determinados segmentos que possibilitam isso. Em outros, é realmente otimizado. Diminui-se os arranjos, diminui-se as batidas, a complexidade da música e inclusive a letra da música. Tem uma pesquisa que eu li um tempo atrás que mostrava que na década de 60 você precisava ter em torno de 20 anos para entender a letra de uma música. Hoje as músicas são entendidas por crianças de 5 anos. Então sim, não é que diminuiu a qualidade, ela existe, porém simplificou-se. Então traz esse teor de mais simplório para as músicas de hoje em dia, mais descartáveis, tá? Então, creio que não seja uma questão de nostalgia a gente achar que as músicas do passado eram mais bonitas, mas sim o tempo que elas tinham para serem feitas, entendeu? Bom, pra gente continuar e encerrar essa primeira parte de comentários, porque depois que a gente encerrar essa parte, né, mais aberta, eu quero trazer algumas... Depois que encerrar essa parte... Opa, pera um pouquinho. Depois de encerrar essa parte, eu quero trazer algumas notícias, algumas informações pra gente comentar sobre, tá? Então, pra gente encerrar essa parte de discussão, né, e partir pra parte de comentários, eu queria saber de cada um de vocês, começando agora pelo Anderson, depois pelo Johanny, o que de nostalgia vocês gostariam de trazer de volta para o presente e o que vocês dão graças a Deus que ficou no passado. Eu queria trazer o Bozo. Tentaram, né? Tentaram recentemente, né? Talvez a gente tenha trazido. Não, vamos parar de política, vamos lá. Mas é que o Bozo, ele é atemporal. Uhum. Ele era muito louco, ninguém percebia e as crianças idolatravam ele, mesmo ele sendo um cara totalmente fora da curva, tá? E então eu gostaria de ver como que isso entraria no mundo que a gente tem hoje. Como que seriam os mimimis, os cancelados no Twitter. Eu acho que colocaria, como usam hoje em dia, o fogo no parquinho lá, né? Eu acho que a gente já tem até essa resposta, ou não, né, para essa pergunta, porque o SBT refez o Bozo recentemente, né? Ele trouxe uma nova roupagem do Bozo, refizeram, se eu não me engano, foi 2017, né? Deixa eu pesquisar aqui. Bozo novo, vamos ver quando que foi. 17, exatamente. Ele voltou, né, com novos atores e tudo mais, trazendo o Bozo de volta. Só que ele não voltou do jeito. Uma das maiores críticas foi a questão de que não voltou o Bozo de antigamente, né? Voltou alguém vestindo a roupa do Bozo, tentando criar-se uma nova versão e ativar essa nostalgia, mas de uma maneira que não se deu muito certo, né? É o que foi se comentado, né? E no final das contas acabou não virando. E não foi. Por questão de audiência, foi muito aquém, tanto que cancelaram o Bozo, tentaram trazer como grande sucesso e não foi. Será que é pelo fato de tentarem só apelar pela nostalgia e não conseguir trazer o sentimento? É possível que sim, né? E também porque fizeram o Bozo para crianças, e crianças não sentem essa questão de nostalgia porque não vivenciaram. Teriam que tentar trazer, se fosse a questão, tentando pegar um público que já passou por isso, né? Então tentar, sei lá, dar uma atualizada, fazer um Bozo para maiores, um Bozo para trazer, não para maiores no sentido de
né, baixaria, mas para maior sentido de tentar trazer essa pessoa de volta para a televisão que já vivenciou. Então não sei, talvez seja isso, mas seria interessante tentar ver como o Bozo daquela época, com o peso daquela época, né, sendo daquela época, funcionaria nos dias de hoje. Rafa, o que eu não traria provavelmente seriam as questões tecnológicas, porque a gente ainda lembra da máquina de escrever, a gente lembra do mimeógrafo com aquele cheirinho de álcool. Nossa, que legal, eu adoro mimeógrafo. Né? Hoje em dia a gente sente cheirinho de álcool e gel, não é igual de mimeógrafo. Mas acho que a tecnologia hoje em dia não seria muito bem-vinda, não. A gente tem se divertido e aprendido muito mais com a tecnologia de hoje. Você falou a questão da tecnologia, eu realmente gosto também da tecnologia de hoje, sou muito fã, mas eu gosto também de... Eu sou um hipster, eu tenho aqui, ó, do meu lado uma máquina de escrever portátil, ela tá aqui, dentro da caixa ainda, ó, tem uma caixa, ela tem uma capa, que se eu abro a capa dela, eu tiro a máquina, tem uma máquina de escrever normal, ó, escutem aí, ó. Tá dando pra ouvir a máquina bater? Deu pra ouvir. Então, ó, eu tenho uma máquina de escrever. Eu tenho aqui... Ai, meu Deus, enroscou os pentes da máquina. É bem nostalgia isso mesmo. Eu tenho aqui na minha prateleira uma câmera fotográfica de filme. Olha, daí você falou a minha língua, né? Eu tenho aqui. Vamos brincar com ela. Vamos, só não tem filme mais pra pôr dentro dela, né? Ou tem, não sei. Não tem problema, a gente inventa qualquer coisa. Né? Eu tenho aqui, ó, tá bonitinho aqui pra... Só esperando ressuscitar essa questão. E minha próxima aquisição, se assim for conseguir, vai ser uma vitrola. Isso é uma vitrola. Pretendo comprar uma vitrola também. Vamos ver. Rafa, vamos fazer um ensaio fotográfico seu, então, com os seus equipamentos nostálgicos aí. Eu acho que seria muito interessante. Johanny, você agora, sua vez. O que você traria de volta e o que você agradece por ter ficado no passado? Olha, eu tenho que agradecer, na verdade, porque o que eu traria realmente tá voltando agora. Que são as animações, os desenhos, os seriados que eu vivenciei, que eu passei. Cavaleiro Zodíaco tá sendo lançado, quer dizer, agora até um tempo atrás, né, tava sendo lançada uma nova temporada, Soul of Gold, incrível. Scooby-Doo 2019 agora saiu uma nova sériezinha dele, né, uma série animada nova, da qual eu já assisti, já maratonei, maravilhoso. Os seriados antigos estão voltando, As Visões da Raven tá voltando agora numa versão de adulto, tudo tá, sabe, os desenhos estão sendo trazidos de volta, assim, né, numa versão para crianças, claro, mas também um pouco mais atualizada para as crianças atuais. Assim, mudou um pouco do que era, se você parar pra pensar, mudou, mas, assim, é algo que eu já tenho a agradecer, porque realmente tá sendo trazido de volta, é algo que eu assisto e eu vivo uma enorme nostalgia. Agora, o que eu tenho que gostaria de agradecer para ficar no passado, é uma pergunta meio difícil mesmo, que também vou ter que dar uma pensadinha. Porque as coisas que a gente deseja ficar no passado, as coisas ruins que acontecem, geralmente são coisas momentâneas. Então, algo que você talvez saiba que não vai voltar. E se voltar, é algo que talvez seja inevitável. Mas assim, o que eu agradeço pra ficar no passado realmente... eu tenho que complementar o que o Anderson disse, a dificuldade que nós tínhamos antes, né? Toda a evolução do processo tecnológico facilitou um pouco a nossa vida. Então as coisas que talvez, como você disse, revivenciando a sua máquina de escrever aí, havia uma maior dificuldade, né? O que o Anderson disse da fotografia. Antes uma fotografia levava meses para ser revelada, hoje segundos você já encaminhou ela para pessoa
que você quer através do seu WhatsApp, através de um e-mail, seja lá o que for. O que eu realmente agradeço por ficar no passado é toda a dificuldade, né? Com as tecnologias antigas, a maneira como tudo era vivenciado. Hoje há uma enorme facilidade para nós na nossa vida, o que é melhor, assim, para alguns consideram que seja pior. Sim, alguns têm algumas suas polêmicas, as suas questões, mas para mim é algo que, assim, a minha crença é que toda essa evolução é melhor. As pessoas que usam de uma maneira ruim, algumas, sim, mas é algo que eu agradeço por ficar no passado realmente, porque é algo que melhora a nossa vida de fato. Muito bem, muito bem. O que eu traria de volta? Eu traria algumas questões. Bom, eu não tenho muita questão do que trazer de volta, porque eu já trago, né? Eu tenho minha máquina de escrever, eu tenho minha câmera fotográfica de filme e eu vou comprar minha vitrola. Então, pra mim, eu já tô trazendo. Já tô trazendo de volta as coisas que eu gostaria de trazer. Né? Te cortando um minuto, o que você traria de volta? Anos Incríveis. Não, acho que não, porque eles iam cagar. Eles iam cagar. Nossa, ia ficar cagado. Melhor deixar do jeito que tá. Eu não traria de volta os revivals, os remakes ruins de coisas boas. Isso eu não traria de volta. Isso pode ficar, deixa lá, sabe, refazer coisa. Deixa, tá bom, tá lá, entendeu? Tá, deixa, pronto. Não vai mexer, não precisa mexer nessas coisas, né? Se bem que tem coisa que é legal mexer, mas enfim, não vem com revival, não vem com... Faz uma nova versão. Por exemplo, eu não assisti, tão falando que é ruim, mas eu acho muito legal que eles fizeram a nova versão dos Caça-Fantasmas, só que com mulher no lugar dos homens. O filme pode ser ruim, eu não assisti pra saber se é bom ou se é ruim, mas a ideia é incrível, porque ao invés de você trazer algo que já tem o clássico, pra pessoa tá lá, o clássico a pessoa vê o clássico, traz uma nova versão, né, um outro olhar, uma outra visão. Aí se a pessoa quiser fazer uma comparação, ela faz, se a pessoa quiser... Então é isso, né, você quer trazer uma nova versão, você traz efeito de comparação. Você virar e falar assim, vou refazer um clássico. Você não refaz um clássico. Vamos agora para comentários de notícias. A nostalgia é o momento que estamos vivendo hoje? Por que eu estou falando isso? Notícia número 1, Anderson já comentou. Quem ligou o Faustão domingo passado no caso pra gente da gravação, pra você que tá ouvindo, foi no domingo dia 5, tá? Porque a gravação vai sair semana que vem só. Então, no domingo, dia 5, sua TV, domingo à tarde, viu Mamonas Assassinas no Faustão. Quem ligar a TV no domingo agora, dia 12, domingo de Páscoa, aqui pra você que tá ouvindo, foi domingo passado, já passou, você que ligou sua TV, que deu de cara com a final da Copa do Mundo de 2002, que a Rede Globo vai reexibir, não sei se vocês estão sabendo, né? Sim. Então a Rede Globo vai reexibir a final da Copa do Mundo 2002, né? Então vai se rever, ver isso novamente. Graças é uma coisa boa que uma coisa ruim trouxe, né? E tudo isso pela questão do coronavírus, né? Mas se a gente tiver que olhar pro olhar positivo, afinal, né? A gente tem que tentar ser positivo em quase todas as coisas. Pelo menos isso de bom trouxe a oportunidade de rever grandes marcos do passado, né? Quem quer comentar essas notícias? Eu gostaria de comentar que vai em encontro ao que a gente discutiu, que apesar da palavra nostalgia ter sido criada por algo ruim, por uma dor, o pessoal está reprisando coisas boas. Ou seja, a nostalgia, quando vendida, ela é sempre vendida como algo bom, com coisas que passaram e tiveram sucesso. Então talvez a nostalgia ruim, ela fica só com a gente mesmo. Ela nunca vai ser vendida. Nunca vai ser compartilhada. Saiu agora no começo do ano a notícia. Um fã
recriou o clássico Orkut e você pode acessar em orkut.br.com, se eu não me engano é este o endereço, e criar a sua nova conta. Então o Orkut está de volta entre nós, gente. Isso é algo surpreendente. Eu cheguei a ver, né, um tempinho. Isso realmente foi um tempinho atrás. Foi até antes de todo esse negócio do coronavírus que saiu esse negócio essa coisa do Orkut. Eu mesmo já criei a minha conta, já dei uma acessada. Não mantive, não consegui me manter por conta de que é difícil voltar para algo do passado quando você está acostumado ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, e queira ou não, é assim, é aquela conversa que nós tivemos atrás. O Orkut foi algo bom da nossa infância? Foi, mas já houve a evolução das redes sociais em si. Se você está tão acostumado a mexer no Facebook, você já não consegue mais mexer no Orkut, no layout dele antigo, porque é algo assim que você para e pensa, o layout dele era ruim. Na época era bom, mas hoje existem coisas melhores, é algo que já foi aprimorado. Então é algo que também você disse, não tentam trazer esse revival, sabe, esse negócio de tem que reviver como era. Não, é algo que assim, passou, foi bom, mas deve se manter do jeito que tá. Deixa lá, se for para voltar, volta com algo bom, algo melhor, algo novo, não com aquilo, trazer de volta igual ao do passado, que a gente não vai mais sentir a mesma coisa mexendo naquilo. Eu gostei do Orkut, eu criei minha conta, tá lá, tá certo, só que realmente o que o Rani falou é verdade. Eu fiquei mexendo no Orkut, não tem o que fazer no Orkut, né? Você acessa lá, dá uma fuçada, dá uma olhadinha, depois você pode passar 5 meses sem mexer, você volta, é a mesma coisa, porque não mudou nada. Tem que voltar a colher e tá feliz. Isso eu sou favorável. Aí isso eu acho totalmente que eu apoio. aí eu concordo. Aí eu discordo tudo que eu falei aqui, vou contra tudo, volto atrás, não tem problema, tá? Não me importo, mas se voltar a colher e tá feliz, a gente volta. Mas me conta, quantas vezes você ficou esperando um depoimento no Orkut e ele não veio? Nossa, isso eu fiz um negócio muito mais incrível e muito mais legal. Que no Orkut dava pra você mandar depoimento pras pessoas. E no Orkut dava pra você fazer a formatação, né? Dava pra você mudar a cor da fonte, né? Dava pra você mudar as coisas. Eu mandei uma vez um depoimento pra uma pessoa falando um monte de coisa bonita, um monte de coisa legal, cheio de mensagens ocultas, só que o Orkut, o fundo é branco, né? E eu escrevi em branco. Então, no meu depoimento tinha uma mensagem secreta que a pessoa, na época, olha só que interessante, tinha que selecionar, né? E se ela selecionasse, ia aparecer a mensagem secreta. Pra quem, quando não selecionava, aparecia que era uma mensagem simples, né? Tava cheia de coisa secreta lá no meio. Rapaz, nem na Segunda Guerra pensaram em algo desse tipo, viu? Não, jamais. Acha criptografia de outro mundo isso aí. Isso aqui é incrível, eu posso ensinar vocês que quiserem fazer, viu? Aí, o NASA, que tá ouvindo a gente, com certeza tá ouvindo a gente. Com certeza estão ouvindo a gente. Você do FBI, que com certeza... Polícia Federal, que está ouvindo a gente, com certeza, né? Então a gente ensina vocês a fazer isso se vocês quiserem. Partindo para a próxima notícia, adivinha qual foi o show que vendeu mais ingressos no Brasil no ano passado? Sandy Júnior. Sandy Júnior! A gente está vivendo no passado. Nós não estamos no futuro, a gente não vai em direção ao futuro, a gente volta pro passado, gente. Não é possível. E saber que eu assisti o show do Sandy Júnior na Faíta de 1997. Nossa. Nossa. 97 foi quando minha irmã nasceu. E o Rani não era nem nascido. Não era nem nascido, nem tinha um pensamento de que eu ia vir ao mundo. Exatamente. Olha só, viu? Sandy Júnior, 500 mil ingressos, não só foi o mais vendido do Brasil no ano passado, como foi o mais vendido do Brasil na história deste Brasil, em 1500... desde quando o Brasil é Brasil, nunca se teve uma turnê com tantos ingressos vendidos. Sandy Júnior, né, gente? Nostalgia.
vinil se consolida no mercado e vendeu mais do que CD em 2019? Bom, vender mais do que CD, creio que faça sentido. Uhum. Até porque os streamings estão matando o CD, né? E com os Rafas Cavachis que vão comprar vitrola, capaz que vai vender mais vinil ainda. É verdade. Muitas pessoas são... Mas eu quero a vitrola, mas só porque eu sou modinha mesmo, viu? Eu quero porque... Ai, porque a qualidade do vinil é impressionante. Não ligo pra essas coisas não. Só porque eu gosto, entendeu? Eu vou comprar o que eu quero, entendeu? Eu queria porque por motivo de quero, não por motivo de... Mas tem muita gente que fala, né, que a qualidade do vinil é incomparável com qualquer outra qualidade sonora de tipo de mídia de reprodução, né, gente? É um mito, né? Assim, a tecnologia de hoje supera a do vinil. Eu acredito que isso seja justamente uma coisa nostálgica, sabe? A pessoa pega, escuta, coloca o vinil pra tocar, escuta e sente, dá aquele sentimento, sabe? De que, uau, nossa, faz com que... É que nem você assistir aquele filme que é ruim, que você sabe que é ruim, só que você adora. O meu é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. O nome o próprio em si já diz. É um filme horrível, mas só que eu amo. Pra mim é incrível. Então é algo que assim, quando você tem esse sentimento de que você escuta aquilo, você gosta, parece que é algo superior. Mas na realidade é a sua mente que faz você crer que seja. Porque é algo que, assim, cientificamente falando, eu acredito que há, com certeza, maneiras de transmissão de áudio que são superiores ao vinil em si. Toda a equalização hoje que existe, todos os meios, realmente eles conseguem emular uma sonoridade melhor. O modo analógico, ele nunca é comprimido. Então, talvez, na essência, o disco de vinil, ele realmente tenha alguns tons ali que, quando você comprime, se perde. Mas é imperceptível ao ouvido humano. Então, a tecnologia de hoje, ela é superior até pelo fato de que você não perde a informação. Um vinil, se você fez um risquinho, ele já não vai ter a mesma qualidade que ele tinha antes. Então eu concordo, é nostálgico. Penúltima notícia, e já também com relação a isso, quase dentro do mesmo tema. Estados Unidos estão com problemas no fornecimento devido à alta de fita cassete. Não tem mais matéria-prima para se fabricar fita cassete de tão grande que é a demanda. Quem quer comentar isso? Será que o pessoal tá usando para fazer chá? Não sei, né? Poderia. Eu também não entendo por que tem uma demanda alta. Eu também não consigo crer. Porque assim, eu tenho até hoje guardado meu videocassete e eu tenho uma caixa de mais ou menos uns 60 centímetros cheias de fita cassete. Eu acredito que devo ter umas 100 fita cassete lá dentro, todas da minha infância, que eu cheguei a pegar o final o final não ainda, né? É o começo do fim do videocassete e o início do DVD. Então, assim, eu tenho até hoje guardado aqui comigo. Se funciona, não sei. Tá há muito tempo parado. Mas, assim, eu tenho. Era bom na minha época, mas eu não vejo sentido para isso ter uma grande demanda. Hoje a qualidade de vídeo até o DVD mesmo ficou para trás. A qualidade de vídeo dos métodos de stream, né, de vídeo, de assistir filme, até mesmo o próprio cinema houve uma evolução. Para mim, não há sentido em ter uma demanda para compra de videocassete, a não ser o puro processo nostálgico.
o puro sentimento de ter. Porque, por exemplo, se eu pegar e instalar o meu videocassete agora na minha televisão, colocar um filme para assistir, eu assim assistiria os primeiros 20 minutos do filme, não conseguiria assistir mais. Eu voltaria para minha televisão, pro meu Netflix, porque a qualidade em si é assim, não tenho como entender alguém correndo atrás daquilo se não por nostalgia. Eu acho que é fake news. Não, isso na verdade é real, mas só pra complementar aqui, apesar da fita cassete ser tanto de vídeo quanto de áudio, a maior demanda é para áudio, viu? Então não é nem tanto para vídeo, viu? É mais para áudio. Ah, certo. Fita cassete é claro que a matéria-prima, se eu não sou especialista, mas eu acho que é a mesma, né? Tanto que o nome é a mesma, é o mesmo, mas a fita cassete que mais se vende é em áudio. Tanto que, por exemplo, Ozzy Osbourne lançou Ordinary Man, seu novo álbum, tá em streaming, lançou em CD, lançou em vinil e fita cassete. Lady Gaga vai lançar agora seu novo álbum Chromatica, vai lançar em streaming, vai lançar em CD, vai lançar em vinil e vai lançar em fita cassete também. Então, é pura nostalgia, eu realmente concordo, eu vou ouvir no streaming, mas eu quero comprar minha fita cassete também. Eu vou ter aqui minha coleção de fita cassete, entendeu? Meus vinis aqui todos, eu nunca vou ouvir, não vai riscar, porque nunca vou ouvir. Não vou precisar voltar com a caneta Bic, porque não vou ouvir, não vou usar, mas já quero tudo. E para encerrar... Rafa, pensando, só para completar, sim, pensando na pirataria, a fita cassete, apesar dela ser fácil de copiar, ela não consegue ser copiada em volume. Então vamos pensar que é um ato contra a pirataria. Podemos pensar dessa forma também, né? Pra gente encerrar, Elma Chips anunciou a volta dos Tazos no Brasil. Aê! Isso eu só tenho o que dizer, que talvez seja incrível, seja ótimo. Vou voltar a comprar Elma Chips pra caramba, porque é algo assim, o sentimento de colecionador de você ir comer o salgadinho para pegar o tazo que falta para sua coleção, colecionar, comer tudo, vou engordar finalmente, né, quem sabe. Mas assim, isso é algo que eu tenho muito a concordar, porque não só é um sentimento nostálgico de felicidade, como também é algo muito bom de, assim, você comer o salgadinho e procurar o tazo lá no fundo para fazer a sua coleção de tazos, assim, para ter a sua coleção lá na sua estante, tudo completa. Eu acredito que isso vai ser, com certeza, é algo que eu concordo muito e gostei muito dessa notícia. Não tinha escutado essa notícia antes, fiquei sabendo agora, fico muito feliz por isso, é algo que eu pedia e ainda bem que fui escutado. E eu complemento, seria muito bom que voltassem as outras marcas a também trazerem os brindes, tipo os mamíferos da Parmalat, os hipopós da bolacha e por aí vai. Era algo legal, eu não vejo com maus olhos de que você vai induzir a criança a somente querer aquilo. Não, tem uma coisa que é educação, tem outra coisa que é a diversão. Era muito gostoso, como você disse, abrir o salgadinho, pegar, que seja a figurinha, o tazo, qualquer coisa. Hoje em dia não tem mais nada disso de forma oficial, porque de forma não oficial você tem McLanche Feliz, que continua vendendo brinquedo com o nome de lanche e não é proibido. Então que voltem todos os outros também. Uhum. Agora só quebrando um pouquinho da felicidade de vocês, os tazos da Elma Chips vão voltar nas batatas Lay's, tá? Não é em todos os salgadinhos, só nessa marca, né, da Elma Chips. E estão voltando com uma coleção exclusiva, não vão ser personagens, não vai ser desenho, são bolas da Eurocopa. Nossa, que legal. Cada caso vai ser uma bola diferente utilizada em jogos da Eurocopa. Agora você quebrou totalmente a minha felicidade, já me deixou pra baixo de novo. E aí veio o lado
triste da nostalgia, né? Que é vivenciar algo e saber que você nunca mais vai ver aquilo novamente, pelo jeito. Ai, muito bem. Anderson, você tem alguma consideração final? As minhas considerações finais vai mais no sentido de como eu abri a nossa discussão. A nostalgia, ela faz parte da minha vida. Creio que vão surgir novas nostalgias e isso tudo é uma experiência interessante pela qual eu quero passar. E que sejam nostalgias boas, né? Eu acredito que, assim, as minhas considerações finais são ao tema em si, né, que conversar sobre isso é algo muito bom, porque quando você pensa em nostalgia, em grupo pelo menos, quando você está em grupo e começa a conversar sobre algo nostálgico, você quase nunca pensa sobre coisas tristes, sempre vem os pensamentos felizes do seu passado, do que você vivenciou, e conversar sobre esse tema é realmente algo incrível, algo gostoso, algo que traz muitas sensações boas à tona, com exceção da parte final que você disse que não vai ser os Tazos de sempre, e isso me deixou muito triste, você não faz ideia. Muito bem, muito bem. Eu também não tenho mais nada a colocar aqui, acho que já foi colocado tudo o que precisava. Agradeço a você, querido amigo ouvinto, querida amiga ouvinta, querida amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu faço um pedido, eu faço um apelo, compartilhe este conteúdo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta, com seus familiares, com seus amigos, com seus inimigos, com seus colegas de trabalho, com todo mundo. Manda para todo mundo esse conteúdo, para todo mundo ouvir. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, ou assinar ou seguir, tá? Como assim? No Spotify é seguir. Se você tá ouvindo a gente, o nosso podcast pelo Spotify, você vai ver o escritinho, o botãozinho seguir, clica nele, tá? Se no seu aí aparece inscrever, vai no inscrever. Se no seu aparece assinar, vai no assinar. Se no seu aparece bolacha, vai no bolacha. Se no seu aparece biscoito, vai no biscoito. Vai na onde tiver escrito aí no seu, mas fique por dentro de todas as notícias e conteúdos que a gente coloca aqui. Pra encerrar mesmo de vez, a última pergunta antes do encerramento. Johanny, o que você faz com R$1? Cara, hoje em dia eu já nem sei mais, mas antigamente eu ia correndo comprar chocolate no mercado, bolacha ou qualquer outra porcaria pra me comer. Anderson, o que você faz com R$1? Hoje em dia tô guardando no cofrinho porque não dá pra comprar mais nada que me agrada. É isso aí. Com R$1... você pode ajudar a gente a criar mais conteúdo. Aqui no na nossa descrição tem o link para você ajudar a gente no Apoia-se ou no PicPay com a partir de R$1 mensal. Como a gente falou aqui, ó, hoje em dia já não dá para fazer mais nada. R$1 não vai fazer diferença para você no seu orçamento. Não vai. Tenho certeza que não. E R$1 seu ajuda a gente a continuar produzindo muito mais conteúdo, a ter mais qualidade aqui no nosso conteúdo que a gente já produz. Então, por favor, se você puder contribuir R$1 por mês, R$1 não custa. Se você quiser dar mais, pode dar mais também. Agora, se você não tiver como, R$1 não vai fazer diferença. Acessa lá o PicPay ou Apoia-se, tá tudo aqui na descrição do nosso podcast, o link para você seguir e fazer a sua doação. Muito bem, encerrando, quem quer dar o seu serviço primeiro, o seu merchan, as redes sociais, ou enfim, não quer falar nada, só se despedir, pode começar quem quiser primeiro. Bom, vou me despedir então. Rafael, obrigado pela oportunidade. O Johanny também, foi muito legal essa discussão nostálgica. Quem quiser também conhecer um pouco do meu trabalho que eu faço aí em Itápolis, acesse www.iblz.net. Lá tem uma seção nostálgica que é o Túnel do Tempo, onde você pode conferir fotos de Itápolis e região desde o ano de 2004, tá? Fotos que a gente fez durante todo esse tempo aí. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigado e tá aqui na descrição, tá, o site, né, o IBeleza, a gente fala IBeleza, né, mas se escreve IBLZ,
E tá aqui na descrição. Você não pegou, não entendeu? Vai aqui na descrição que tá aqui o link para você acessar. Johanny, é com você. Quer deixar suas redes? Quer dar seu merchan? Mandar beijo? Agora é seu momento. Eu quero agradecer também a você, Rafa, por ter me convidado, né? Afinal, eu acho que fui eu que me autoconvidei, é isso, né? Que te enchi um pouco o saco pra estar aqui. Mas queria deixar o meu muito obrigado pelo seu carisma, né? De ter deixado eu participar daqui. Foi muito bom. Espero poder voltar outras vezes. Já vou me autoconvidando aqui novamente. Participar de novo. O papo foi muito gostoso, lembrar sobre as coisas antigas, trazer aquela nostalgia. Acabando aqui, eu com certeza vou assistir meu Scooby-Doo, meu Senhor dos Anéis e relembrar os bons momentos. Que realmente foi algo incrível, algo muito gostoso. Só tenho curiosidade de agradecer o Anderson, né? Foi um prazer te conhecer. Foi muito gostoso estar conversando aqui, compartilhando pensamentos, compartilhando sensações, emoções. E fora isso, até mais, até a próxima, talvez. Vamos deixar no ar. E tudo de bom aí pra galerinha. Gente, você pode seguir e acompanhar a gente nas redes sociais, as minhas redes sociais. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, é Conta do Rafa, tá? O nosso programa tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook. No Twitter e no Instagram é Página Laranja. No Facebook é Página Laranja Oficial. Não pegou? Os links estão todos aqui na descrição desse podcast para você acessar e ficar por dentro. Acessa também o site paginalaranja.com.br. Novamente peço para você se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Valeu, gente! Um abraço, um beijo, fiquem em paz, fiquem em casa, aproveitem a quarentena, vão assistir Senhor dos Anéis e vão assistir Anos Incríveis, vão acessar o iBeleza e ouvir Elba Ramalho. Por que Elba Ramalho? Não sei, que eu quis. Tchau! Até. Amarro-tchan. Seguro tchá 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 tchá. Vocês se conhecerem, Johanny e Anderson, tá? Johanny não é o Anderson e o Anderson não é o Johanny. Um é o outro e o outro é o outro. Agora, nesse momento, está acontecendo a live da Marília Mendonça, então é possível que o sinal caia a qualquer momento de tanta gente acessando e usando a banda larga brasileira. Todos os cornos reunidos na live da Marília Mendonça. Johanny está no mudo. Não sei se está presente. Alô, Johanny. Oi, tá me escutando? Tá me escutando? Agora tô. Ah, tá. O que eu traria... Eu bati o dedo no mudo aqui. Ih, peraí que eu acho que travou aqui a gravação. Meu Deus, tomara que não tenha travado. Jesus amado. A 1 hora de gravação. Eu vou ficar full pistola, mas vou ficar mesmo. Que tenha perdido 5 minutos. Tinha perdido 2 minutos, tinha perdido 1 minuto. Até 5 minutos vai. Calma aí, gente. Segura aí que isso aqui não era pra acontecer. Nunca aconteceu isso antes. Ontem nós ficamos gravando por quase 2 horas. E não deu nada, não. Não parou de gravar. Ufa. Podemos continuar daqui, então. Então vamos lá, continuando. Acho que perdemos o Anderson. Oi. Anderson está de volta? Tô de volta. Acho que perdemos o Johanny. Deu um bug. Acho que deu o bug do milênio aqui que aconteceu agora. O computador, o computador travou a ligação. Mendonça. É a Marília Mendonça. Só pode ser. É isso aí. Só uma dúvida, não perdeu não, né? Não perdeu. Beleza. Ufa. Alguma questão? Eu achei que já ia pra próxima. Não sei. Você quer ou pode pular já? Vamos pular. Então. Quer passar pro Anderson enquanto eu penso? Se não tiver mais nada pra falar, também não precisa, não é uma necessidade. Tá bom. Já falamos bastante, né, gente? 1h20 de bruto, depois editado vai dar 1h30
18? Daqueles. Se não quiser, também não prometo pra vocês que vai ter, porque nós já gravamos esse programa. Então não tem nem como eu falar que não vai ter. Porque eu pensei, vocês dois não sabem, viu? Mas o pessoal que escuta a gente tá acostumado de eu fazer promessa aqui e não cumprir. Tá? Eu falo, daqui a pouco, na semana que vem, esse podcast de nostalgia era pra ter saído semana passada, viu? Então, eu costumo fazer as promessas e não cumprir. Eu quero me autoconvidar também para outro. Podem participar. A coisa que eu mais preciso é isso, gente. Vocês não sabem como é difícil arranjar convidado pra participar disso aqui. Então, falando isso, Rafa. Não é difícil não, é só mandar uma mensagem pra mim. Então fechou. O Página Laranja é muito mais conteúdo. Tem podcast. Na próxima segunda, dia 20, tem podcast. Nada do que te interessa com o tema relacionamentos. Pra você namorar uma pessoa, você tem que conhecer muito bem ela. No primeiro momento, você conhece, você se apaixona e fala, nossa, é o amor da minha vida. Depois você vai convivendo e vai vendo que não é tudo aquilo que você pensava. Eu costumo chamar ele de ex-Netflix. 30 dias grátis, depois eu tive que pagar e não deu certo. E todo sábado, nosso bate-papo é rock and roll, no Rota Rock Clube. Aqui o rock não para. Rota Rock Clube. Tem texto no nosso site. Leia agora no meu blog. Vale a pena ver a parte 4 de La Casa de Papel? Acesse já paginalaranja.com.br. Confira agora o que vem em breve por aí. É uma pessoa que me respondeu por status, é um menino, e ele mandou assim, ó. Há 1 ano atrás, eu estava namorando uma garota de outra cidade. Tivemos um relacionamento bem conturbado. Ela era bem possessiva e agressiva. E embora saiba que ela era surtada, ainda sinto falta das partes boas do nosso relacionamento. Como superar uma relação tão intensa como essa? O que você vai fazer chama-se psicólogo. O que você vai fazer é isso. Terapia é uma coisa que todo mundo precisa fazer sem tabu nenhum. É maravilhoso! Tem todo o nosso conteúdo nas redes sociais, Instagram e Twitter, @Página Laranja, facebook.com/Página Laranja Oficial. E a gente quer trazer ainda mais conteúdo pra você. Nos ajude com apenas R$1 por mês. paginalaranja.com.br/apoie. Sua contribuição faz a diferença pra gente.